Paz do Senhor, queridos e queridas, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical online da Igreja Evangélica Canaã. Hoje nós estamos com o assunto o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós estamos na Igreja Evangélica Canaã para participar aqui, para trazer para vocês esta Escola Bíblica online. Seja bem-vindo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de trazer a você esta lição da CPAD, dessa revista que nós estamos trazendo para você, e que Deus possa falar aos seus corações, que Deus possa encher o seu coração da palavra dele, e agradecer a Deus por estarmos aqui hoje, pelos pastores da Igreja Evangélica Canaã, pastor Rogério Pardini e pastor Anderson Moraes, que permitiu nesta escola bíblica estarmos online. Amém? Vamos começar então com o textuário da lição, que está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. Está escrito assim: E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Verdade prática dessa lição. O pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta a maturidade espiritual que Deus deseja para os seus filhos. Leitura bíblica em classe está em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 a 34. Leamos. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Versículo 30. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos o do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Versículo 31. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens e do que Etã, israelita, e do que Emã e Calcol de Darda, filho de Maal, e correu o seu nome por todas as nações em redor. Versículo 31. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou, no 33, das árvores, desde o cedro, que está no Líbano, até o ísopo, que nasce na parede das casas, né? Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. Versículo 34. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Para entendermos, Salomão ali compôs os provérbios de Salomão, a sua grande maioria dos provérbios é feito por Salomão. Eclesiastes também é de Salomão, e Cantares de Salomão, e Salomão também escreveu o Salmo 129, então é um homem muito sábio. Lemos também em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, que está escrito: E sucedeu que, no ano 480, depois da saída dos filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zizi, que é o segundo mês, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Continuando ainda em 1 Reis, capítulo 6, versículo 11 a 14 agora. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou.
Qual o objetivo principal dessa lição? O objetivo geral é expor a necessidade de nós permanecermos na comunhão com Deus. Então, o primeiro objetivo é nós entendermos que temos que permanecer em comunhão com Deus. Objetivos específicos que tentaremos alcançar durante essa lição é evidenciar as virtudes de Salomão. Segundo, destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim da sua vida. E por último, apontar os feitos de Salomão. Antes de entrarmos no assunto, falaremos um pouco do livro de Reis. O livro de Reis, ele é um conjunto de livros, né, que traçam a ascensão dos reis da nação de Israel, bem como a sua degradação após a divisão do reino entre o reino do norte e do sul, Israel e Judá. A princípio, a versão hebraica, a inicial, ela era composta por livros, somente livros de Samuel. Era Samuel 1, 2, 3 e 4, mas foi dividido então Samuel 1 e 2, depois Reis 1 e 2. Ok? Apesar de governarem muitos reis de caráter reto, ou seja, Israel teve muitos reis de caráter reto, a história relata que a maioria deles foram de governos maus e ímpios. Ok? Contudo, o Senhor não deixou de abençoar, em hipótese alguma, o povo que o buscava. Ou seja, apesar da nação, em alguns momentos, devido ao seu rei, perder a direção de Deus, aqueles que o buscam, Deus o abençoa. O autor do livro de Reis é desconhecido, ou seja, alguns afirmam que foi Jeremias, e alguns dizem que foi compilado alguns textos de Jeremias por conta de algumas datas específicas, né? Antes de entrarmos nas evidências sobre as virtudes de Salomão, devemos entender o que é o conhecimento, o que é a sabedoria. Conhecimento é tudo aquilo que nós adquirimos durante nosso estudo, durante nossa permanência aqui na Terra, aquilo que nós aprendemos, desde quando nós estamos na escola até o fim da nossa vida. Isso é o conhecimento. Agora, a sabedoria, principalmente a vinda de Deus. A sabedoria é a capacidade de nós colocarmos em prática todo o conhecimento que nós adquirimos. Ou seja, sem sabedoria, conhecimento é nulo. Ok? Primeiro tópico dessa lição está em a sabedoria de Salomão e o primeiro subtópico é a virtude de Salomão. Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, o rei Salomão já apresentava, já apresentava alguns traços dessa virtude, ok? Pois ao ser inquirido, ou seja, a ser perguntado por Deus quanto ao que o pedido que ele queria, né, lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, olha o que está escrito assim: apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho e disse-lhe: pede o que quiseres que te dê. Ou seja, pede-me o que quiseres que eu te darei. Já parou para pensar? Se Deus aparecesse para você e perguntasse: pede-me o que tu quiseres que eu te darei, o que você pediria? Pense aí durante um segundo. O que você pediria? O grande rei escolheu a sabedoria, mostrando que já tinha essa sabedoria de outrora. Ora, se ele fosse ganancioso, ele pediria com certeza dinheiro, mais dinheiro, riquezas, como tantos nós talvez pedíssemos. Se ele fosse, por exemplo, orgulhoso, ele pediria todas as glórias desse mundo, ser famoso, aparecer em todas as mídias hoje, né? Mas na passada não tinha mídia, mas ele queria ser conhecido, ter toda a glória daquele mundo. E se ele fosse vaidoso, ele iria pedir a vida eterna na terra, para ter muitos anos de vida. E se ele fosse vingativo, ele pediria a vida dos seus inimigos. Mas o que adiantaria se nós tivéssemos todas essas coisas, se nós não tivéssemos sabedoria? O que adiantaria o dinheiro? O que adiantaria a glória? O que adiantaria a vaidade? O que adiantaria,
Por exemplo, ao sermos vingativos, se nós não tivéssemos sabedoria. Se nós tivéssemos todo o dinheiro do mundo e toda a glória, sem sabedoria, nós seríamos tolos. Seríamos pessoas nulas. Não faríamos nada correto, com certeza. Mas o rei Salomão, lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 11 a 13, leia comigo aí, na sua casa, está escrito assim: E disse-lhe Deus, porquanto pediste esta coisa, sabedoria, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir coisas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e tão entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará, ou seja, não haverá. E também até o que não pediste te dei. Assim, riquezas e glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Ou seja, porque Salomão pediu sabedoria, ele teve riquezas e glória. Imagina se Salomão pedisse riqueza e glória. Deus não daria sabedoria para ele, mas foi tão sábio que Deus deu tudo isso para ele. Então nós temos que entender que nós temos que ter sabedoria acima de todas as coisas. Se nós buscarmos a Deus acima de todas as coisas, Deus nos capacitará e nos acrescentará aquilo que necessitaremos para continuarmos vivendo. Segundo subtópico dessa lição, o sábio pede sabedoria, assim como Salomão pediu. Ao pedir sabedoria, o rei Salomão se mostrou um homem humilde. Por quê? É isto que pode se constatar com as respostas que ele deu lá em 1 Reis, em capítulo 3, versículo 7, a parte B. Ele disse assim para Deus: sou ainda menino, pequeno, não sei como sair, tampouco não sei como entrar. Ou seja, Salomão se sentia pequeno para cuidar daquele multidão de gente. Isso significa que ele tinha plena consciência, meus irmãos, que a grandeza da sua tarefa era enorme. Olha o que está escrito lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 8. E o teu servo está no meio do teu povo que tu elegeste. Povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Ou seja, Salomão sabia que aquele povo que Deus elegeu, ou seja, Deus escolheu, e Deus havia escolhido um povo para que ele pudesse governar. É certo que não foi Deus que escolheu o governo. Deus queria governar o seu povo, mas como o povo estava querendo ser governado por um rei, Deus deu a um rei, que foi Saul, depois deu outro rei, que foi Davi, e agora levanta um rei sábio, que era Salomão. Salomão, então, ele não permitiu que a imponência, né, que a grandeza daquele cargo, do seu reinado, lhe conduzisse à prepotência. Né? Então nós vemos que basta você quer conhecer alguém, basta você querer conhecer alguém, uma pessoa, você dá um poder para ela, dá uma autoridade para ela, você vai descobrir quem é essa pessoa, porque ela vai se revelar automaticamente. Então Salomão teve grande poder nesse momento, e pela importância do seu poder, ele não teve a prepotência de ser mais alguém que ele poderia estar governando com uma prepotência enorme, e no fim ele colocou-se uma humildade, se colocou dizendo: eu sou uma criança, eu não tenho capacidade de guiar o teu povo. Ele reconheceu que era um povo de Deus. Ao contrário, ele demonstrou então um profundo autoconhecimento da sua impotência e que a peculiaridade da pessoa sábia necessária para governar aquele grande povo, né? E o terceiro subtópico está escrito assim: a sabedoria na prática da vida. Tiago escreve na sua epístola que existem falsas sabedorias. Com certeza, existem muitas sabedorias que são falsas, que evidencia a inveja, sentimentos facciosos e divisões.
Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 15, está escrito: essa sabedoria não vem de Deus, mas ela é terrena, vem dos homens, vem da ganância. Ela é animal, ela é diabólica, ou seja, vem do inimigo. O próprio a Epístola de Tiago está dizendo isso, que essa sabedoria não vem de Deus. Se não vem de Deus, logo ela é perniciosa. Tiago escreve ainda no capítulo 3, versículo 16, é fruto de ciúme, de divisionismo, de perturbação, é obra perversa. Ou seja, toda sabedoria que não vem de Deus, ela é perniciosa, ela é gananciosa, ela sempre está querendo ver o mal do próximo em detrimento do seu bem. No entanto, o apóstolo asseverou que, lá no capítulo 1, versículo 5, que se alguém não tem sabedoria, ele tem que pedir. Peça a Deus que dará liberalmente. Então, se nós não temos sabedoria, nós temos que buscar de Deus essa sabedoria. Não da terra, não de homens, não do inimigo. As características desta virtude, então, vêm do alto. Estão registradas no capítulo 3, versículo 17, de Tiago, que fala sobre a pureza, sobre a pacificação. Essa sabedoria traz a prudência, que vem do alto. Então, a sabedoria que vem do alto traz, em primeiro lugar, a prudência, a pureza de coração, a pacificação, porque ela traz paz, a benevolência, ou seja, a bondade. Quem tem essa sabedoria vai ser bondoso para com o próximo. A misericórdia, assim como Deus foi misericordioso conosco, também quem tem essa sabedoria vai ser misericordioso com o próximo. E os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade. Tiago, capítulo 1, versículo 17, também está escrito assim: toda boa dádiva, de todo dom perfeito, vem do alto, todo, descendo do Pai das luzes, de quem não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, tudo que vem de Deus, sabedoria, capacitação, ela é perfeita, ela é completa, ela vem para trazer paz e bênção. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos é para trazer crescimento e paz. Se veio para as tuas mãos e não trouxe paz, meu irmão, não é de Deus. Se você recebeu alguma dádiva e você acha que é de Deus e não trouxe paz, não é de Deus. Porque tudo que vem de Deus traz paz e traz felicidade. Amém? Sintetizando então esse tópico 1, queridos. A virtude deve ser então a marca de todo cristão autêntico. Essa virtude de sabedoria. A partir desta virtude, desta vida virtuosa, os filhos de Deus serão abençoados em tudo que fizerem. Então, se nós tivermos esta virtude, nós seremos abençoados em tudo que colocarmos as mãos. Seremos abençoados ao entrar, ao sair. Em tudo que colocarmos as mãos, seremos abençoados e frutificaremos. Vimos então nesse tópico que Salomão poderia ter pedido qualquer coisa, contudo ele pediu apenas sabedoria, que Deus acrescentou as demais coisas. Pelo fato de Salomão ter priorizado a sabedoria, nós vimos que Deus lhe acrescentou prosperidade, riquezas e honras. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele também fala disso lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, dizendo assim, que devemos em primeiro lugar buscar a Deus, ao reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Todas essas coisas que está no versículo 25 de Mateus 6, que são essas demais coisas? São as preocupações que nós temos quanto ao vestir, quanto ao comer, quanto à nossa moradia, o que vai acontecer conosco. Tudo isso Deus provém, não faltará nada. Se nós buscarmos Deus em primeiro lugar, Deus acrescenta as demais coisas. Assim é todo sábio que se coloca para buscar a Deus, buscar a vontade de Deus. Amém? E o segundo tópico dessa lição está escrito: a consolidação do poder. E o subtópico é a glória do reino de Salomão. Salomão teve muitas glórias no reino dele, nós sabemos disso. Foi o maior sábio
que esteve na terra até hoje. O reino de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, que ele cresceu muito, né? Mas também foi firmado e estabelecido em paz e justiça, como nós sabemos. O povo de Judá e de Israel tinha tanta fartura, vivia com tantas condições boas, que eles podiam até festejar. Podiam parar para se alegrar, porque naquela época os reinos tinham que ficar se defendendo, criando armas e armas e armas para se defender, porque todo mundo vinha para invadir, tomar o seu reino. Então, mas no reino de Salomão não, era tanta fartura e tanta paz que ele parava para festejar com os seus súditos. 1 Reis capítulo 4, versículo 20, veja só, está escrito: eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está ao pé do mar. Aquela areia que você vai para a praia e tem aquele monte de areia, como a areia que está ali. Em multidão, comendo e bebendo e se alegrando. Então o reino era de tanta paz, tanta prosperidade, que o povo se juntava numa grande festa e comemoração, porque eles poderiam fazer isso. Mas no segundo subtópico está escrito assim: o orgulho procede à ruína. Com certeza. Infelizmente, até mesmo homens tão sábios como Salomão estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos, caminhos errados. Então, quando eu começo a achar que eu sou tão sábio, tão capaz, eu começo a achar que eu sou o cara, que eu sou que eu tenho toda a capacidade do mundo, eu passo a deixar de lado meu Deus. Foi assim que aconteceu com o rei Salomão. Vejamos. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos. Dessa maneira mesmo que acontece. À medida que ele fazia pequenas concessões, o seu coração ele ia se corrompendo por causa dos conchavos políticos. Ele fazia alianças com os demais reinos através de casamento, como veremos agora. E por conta desses conchavos políticos, ele foi deteriorando sorrateiramente em seus valores, ou seja, ele foi perdendo aquilo que era o principal que ele tinha que ter, que era a presença de Deus, que eram os atributos de Deus, que era a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 e 2, leia comigo. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, veja só. E isso além da filha do faraó, ou seja, além da filha do faraó, que já era um casamento já de conchavo, de político, ele também teve as moabitas, as amonitas, as endomitas, os sidônias e as eteias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entreis a elas, ou seja, não casai, não se juntai a elas. E elas não entrarão a vós, ou seja, não se juntarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Veja só, já era um prenúncio de Deus para avisando o povo de Israel. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles estavam para ir para Canaã, Deus falou para eles: não se ajunteis a este povo, moabita, amonita, edomita, sidonitas, os eteias, não se junteis a elas, porque se se juntarem, elas corromperão o vosso coração. E essas se uniram a Salomão com amor. Ou seja, Salomão, apesar da sua grande sabedoria, ele se corrompeu, ele perdeu um princípio que Deus tinha dito para não se juntar com este povo. Que se juntasse, aconteceria isso. Deus sabe, meu querido, do que é o melhor para você. Deus sabe o que vai acontecer com você lá na frente. Por isso que ele diz: não façai tal coisa. Porque se nós fizermos, com certeza cairemos no erro. Não, falar assim: eu sou super-homem, eu sou capaz, eu sou o homem mais sábio do mundo, como Salomão. E o próprio Salomão caiu. Vejamos, Salomão enganou-se a si mesmo, dizendo que eu sou capaz de enfrentar isso, pela sua ganância e pela sua sede de poder, que deixou invadir o seu coração. Às vezes, nós mesmos, por ganância, agimos
com nós nos enganamos, buscando a riqueza desse mundo, buscando as coisas desse mundo, achando que nós teremos glória e teremos poder, assim como Salomão pensou. Mas olha, todavia é importante destacar que isso não aconteceu de uma forma assim rápida, foi aos poucos. No início do rei de Salomão não foi assim, foi um reino de glória, foi um reino de bênção, foi um reino que ele fez coisas maravilhosas para Deus, que nós veremos mais para frente, que ele ofereceu ali, fez a construção do templo, e nós veremos que ele colocou o seu coração na obra de Deus. Né? 1 Reis, capítulo 11, versículo 3 e 6, está escrito, leia comigo também esse texto, meus queridos. Está escrito assim, capítulo 11, versículo 3. E tinha 700 mulheres, princesas, filhas de reis, e 300 concubinas, ou seja, 1000 mulheres ele tinha. Cuidar de uma mulher já é difícil, imagina 1000 mulheres. 1000 mulheres falando a você todo dia, eu quero isso, faz aquilo, faz aquilo. É na toa que ele se perverteu, né? 1000 mulheres no ouvido dele todo dia, ele acabou se perdendo mesmo, né? E continua no texto. E as suas mulheres lhe perverteram o coração, porque tanto que elas falavam todos os dias, que ele acabou cedendo. Continuando. Porque sucedeu o quê? No tempo da velhice de Salomão, veja só, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Imagina, Salomão conhecia Deus na intimidade. Salomão tinha a experiência com Deus e mesmo assim deixou-se levar para conhecer outros deuses. E o seu coração não era mais perfeito para com o Senhor, deixou de ser perfeito. Seu Deus, como o coração de seu pai Davi. Continuando aqui no versículo 5, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e seguindo também a Milcom, abominação dos Amonitas. Veja só, Astarote que era um deus que abominava, que os israelitas abominavam, ele passou a adorar esse Deus. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Ou seja, não basta pedir sabedoria, nós temos que permanecer na presença de Deus. Nós temos que continuar, persistir em buscar. E o orgulho que não pode entrar no nosso coração, como entrou no coração do homem mais sábio do mundo. Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios, pequenas coisinhas, assumisse, entrasse. Às vezes, querido, não são as coisas grandes que nos derrubam, são umas pequenas coisas, né? São as coisas muito pequenas. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15, o próprio Salomão escreveu, ele disse assim, apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Esse texto foi escrito por Salomão para um casamento. Nós temos que pegar a raposinha no início do casamento, você não deixar que a raposinha vá avançando, não deixar que os problemas cresçam. O que ele quis dizer com isso? Que as raposinhas são pequenos animais que são bonitinhos, são inofensivos, parece que não vai fazer mal nenhum a ninguém, mas eles causam um estrago enorme numa plantação. Quando a raposinha entra numa plantação cheia de flor, ele come todas as flores e acaba com o fruto. Assim também é um pequeno problema, uma pequena concessão que você vai deixar entrar na sua vida, no seu casamento, na sua mente, no seu coração e na sua fé. Um pequeno problema, uma pequena concessão que você faz, uma pequena olhadinha, uma pequeno canal, colocar naquele canal, uma pequena saidinha, uma pequena coisa que você faz, aquilo vai perverter todo o teu coração. Uma pequena concessão destrói um reino inteiro, ok? Então uma pequena raposinha ali, por mais inofensiva que fosse, ela destruiu o coração, destruiu o sentimento de um homem que era um homem mais sábio do mundo. Então nós temos que tomar muito cuidado com as pequenas concessões, por menor que sejam.
Ah, mas é tão pequena, pastor, é um negocinho de nada, não vai causar nada, mas aquele negocinho de nada vai destruir a sua vida espiritual. Vai te colocar você à perdição. Vai destruir seu casamento, vai destruir a sua vida espiritual, vai destruir a sua paz. Então tome cuidado com essas pequenas concessões. Sintetizando esse tópico 2, devemos ter cuidado com as concessões que fazemos, pois a nossa vida de entrega ao pecado começa com as pequenas deslizes, e é a pura verdade. Você passa a ser um grande pecador quando você começa a dar pequenas brechas, pequenas brechinhas, olha, um dique, uma represa enorme, ela começa com um pequeno vazamento, uma gotinha de água vazando, mas se você não cuidar daquele vazamento, vai acontecer um rompimento de um grande dique, vai acontecer um rompimento de uma represa, vai destruir tudo, pode destruir uma cidade, pode destruir tudo que tiver pela frente. Então tomamos os cuidados. Não importa como nós começamos a nossa fé, o importa como nós terminamos. O próprio Salomão escreveu isso lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio. Não importa como você começa, importa como você vai terminar. Como você vai acabar a sua fé. Como você vai terminar. Na velhice, podemos ser um coração muito maleável como Salomão e abrir concessões enormes para as coisas do pecado. Cuidado com isso. Terceiro tópico, a construção do templo. E o subtópico, o nobre propósito de Salomão. Salomão teve um grande propósito maravilhoso de construir o templo para o Senhor. Então o propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre, como está lá em 1 Reis, capítulo 5, versículo 5. Edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Esse era o propósito do coração dele, edificar uma casa para que Deus habitasse. Nisso se percebe que havia pureza no coração sábio de Salomão nos primeiros anos do seu reinado. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, como o cedro do Líbano, como ouros puríssimos nas paredes. Todo o templo foi revestido de ouro. No lugar santíssimo, as paredes foram revestidas de ouro, o teto e piso foram revestidos de ouro completamente. Salomão quis demonstrar o seu imenso amor para com Deus, edificando uma morada ao Altíssimo de qualidade e de excelência. Segundo subtópico, o templo do Espírito Santo. Esse templo que Salomão edificou a Deus era um templo físico. Agora vamos ver um templo espiritual. Essa visão de Deus centralizado no templo, lá no passado, no Antigo Testamento, é simplesmente uma alusão, ou uma imagem, uma sombra da redenção do homem. Porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens, jamais habitaria. Era simplesmente uma sombra. Assim como o sacrifício no passado era uma sombra do sacrifício perfeito que era Jesus, que iria sacrificar na cruz do Calvário. Após Jesus, na cruz do Calvário, ter se entregado para a redenção do homem, o homem passou a ser a morada do Espírito Santo. Nós agora somos o templo. A morada do templo, agora é o segundo templo. Agora sim, esse templo feito pela mão de Deus é perfeito. Nesse lugar deve haver a beleza, porque o Espírito Santo de Deus habita nele. Deve haver pureza, deve haver assim, consagração. Olha que Paulo escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos. Foi comprado, nós fomos comprados por um alto preço, um preço inestimável. Jesus se entregou na cruz para pagar a nossa dívida. E hoje nós estamos aqui na presença de Deus, porque Jesus pagou um preço e nos salvou da morte eterna. Terceiro subtópico aqui, a glória do Senhor. A glória do Senhor se manifestou no templo, depois de pronto, em duas ocasiões ali no passado. Especiais. O primeiro foi quando levaram a arca do Senhor levaram a arca do Senhor para o lugar santíssimo. Então a glória naquele momento foi tão grande,
foi tão grande que eles não conseguiam permanecer de pé. Olha que interessante. Levaram a arca. O que significa a arca? A arca significa a presença de Deus. A arca representava a presença de Deus. Eles levaram a arca representando que Deus entraria no Santíssimo Lugar e estaria habitando naquele templo. 1 Reis 8:11 está escrito assim: e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, por causa da glória que enchera aquele lugar, a casa de Deus. A alegria e o temor da presença de Deus então fizeram com que Salomão proferir uma das mais belas orações na Bíblia, lá em 1 Reis 8, capítulo 8, versículo 22 a 53, depois você lê em casa, que é muito extenso para ler aqui. E Salomão aborda ali que ele reconhece a grandeza, o senhorio, o poder, a misericórdia de Deus e o amor de Deus para com todo o povo. E a segunda ocasião se deu quando o Senhor se manifestou, quando Salomão inaugura o templo. Salomão, então, desta vez, além da glória de Deus se faz presente com fogo para consumir o holocausto naquele momento. Se não estiver enganado, foi 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Salomão ofereceu a Deus. Era tanto, que Deus desceu com fogo para consumir. Tanta alegria de Salomão de entregar a Deus uma oferta. Olha que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 a 3. E acabando Salomão de orar, desceu fogo dos céus, consumindo o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo da glória sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, porque o pavimento, e adoravam e louvavam ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então o Senhor se fez presente ali, naquele templo, naquele lugar, para mostrar que Ele quer habitar num templo que somos nós. Hoje a glória de Deus quer habitar na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Ele quer se fazer presente, mas nós temos que deixar esse templo apropriado para que o Espírito Santo encha e nós possamos sentir a mesma presença que eles sentiram naquele passado. Deus quer fazer presente, Deus quer habitar nas nossas vidas pelo seu Espírito Santo. Deus quer nos deixar pleno da sua presença, cheio da sua glória, cheio da sua manifestação, da sua presença. Deus quer encher o seu povo da sua glória. E é tempo de um povo se consagrar, buscar e se colocar na presença de Deus. Deus tem clamado por um povo que se coloca na sua presença. Nós temos que orar, buscar e clamar para que Deus venha fazer a presença dele pelo seu Espírito Santo no templo que somos nós. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos consagrar, nos preparar para que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Não é um templo sujo, não é um templo qualquer, é um templo adornado, é um templo preparado. Temos que oferecer sacrifícios de adoração, sacrifícios de louvor. Com sacrifícios de adoração, Deus se faz presente, não é de qualquer jeito. Amém? E para sintetizar esse tópico 13, queridos, tudo que fizermos em prol da obra do Senhor, tudo para a glória de Deus, tudo que tem que ser para a glória, deve ser realizado com um coração puro. Eu vou me consagrar para o Senhor, habitar em mim, tem que ser com o coração preparado. Não pode ser com o coração orgulhoso, não pode ser com interesse, não pode ser com alguma pretensão. Tem que ser com o coração puro, um coração adornado, preparado para adorar a Deus, especialmente para adorar a Deus. E para concluir essa lição, queridos, para dar conclusão, nunca houve na terra, nunca, homem com tanta sabedoria como Salomão. O que soubesse que empregar de tal forma, com justiça, essa sabedoria, com coragem, com correção, durante os anos do reinado. Embora fosse no começo do reinado que ele foi muito sábio, mas no final ele perdeu a direção, isso serve de lição para o povo de Israel, serve de lição para nós, serve de lição para todas as pessoas que buscam a vontade de Deus. Esse grande rei de Israel e o seu governo proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, de harmonia,
de prosperidade, como nós sabemos. Ele usou da sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para poder construir a majestade do templo do Senhor, que é a morada de Deus. Então nós temos que entender que quando Deus quer fazer uma pessoa se consagrar, buscar, Deus prepara, Deus capacita, Deus levanta, mas Deus pergunta, o que você quer que eu faça hoje? Nós temos que buscar a vontade de Deus, buscar a sabedoria de Deus, não como uma sabedoria que Salomão tinha, porque Deus deu só para ele nesse momento. Deus pode dar outras coisas para você. Deus pode dar algo que você está buscando, algo que você está tentando buscar para o Senhor nesse momento. Se consagra, busca ao Senhor, coloca o teu coração com pureza e busque a vontade de Deus. E Deus vai completar na sua vida o seu chamado, e Deus vai colocar o seu propósito no seu coração para que você complete a sua carreira e você alcance a paz e complete a vontade de Deus. Sei que Deus tem trazido para nossas reuniões aqui, nossas aulas, cada mensagem, Deus está trazendo a verdade, trazendo crescimento, trazendo crescimento para todos nós possamos aprender. Amém? Que Deus possa ter falado com vocês nessa primeira lição. Nós estamos começando essa revista, como eu tinha dito no começo, os planos de Deus para Israel em meio à infidelidade das nações. Mas Israel foi infiel, mas depois Israel se colocou. Reis se colocaram na presença de Deus, reis se consertaram. E nós somos um rei, reino de sacerdote. Nós temos um reino aqui dentro de nós. Não um reino como um reino na terra, mas nós temos um reino aqui que nós podemos controlar, nós podemos preparar e consagrar a Deus. Você tem sabedoria, tem inteligência. Coloca teu coração, se consagra, oferte ao Senhor o que você tem de melhor e Deus vai habitar no seu coração e vai te fazer presente em nome de Jesus. Que você possa ter recebido essa palavra, que Deus possa ter falado ao seu coração e que Ele possa falar melhor pelo Espírito Santo e que Ele possa abençoar a sua casa, a sua vida e a sua família, os seus negócios, que Deus possa encher o tabernáculo que é você, do Espírito Santo, da presença dEle, em nome de Jesus. E até a próxima aula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém.